Todos bem-vindos ao canal Paixão pela Ciência. Hoje vamos continuar com a resolução do exame de Física 2013, primeira época. A questão número 6 do nosso exame diz que uma mola de constante elástica K igual a 10 newtons por metro é esticada desde a sua posição de equilíbrio até a posição que o seu comprimento aumenta 20 cm. Qual é em joules a energia potencial da mola esticada? Vamos lá agora extrair os nossos dados. Disseram que uma mola de constante elástica, vamos ter constante sendo igual a 10 newtons por metro, é esticada da sua posição e temos uma deformação de 20 centímetros. Primeiro, devemos converter os centímetros aqui para termos 1 metro, ou seja, dizer que 1 metro estão para 100 centímetros e 20 centímetros estarão para quantos x metros. Eu posso muito bem cortar esse centímetro com esse centímetro, esse 0 com este 0. E eu fico somente com x igual a 2 sobre 10. Ou seja, x tem que ser igual a 10 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. E eu sei que 20 centímetros corresponde a 1 sobre 5 metros. Ou 0,2. Mas vamos deixar assim. E vamos à nossa fórmula da energia potencial elástica. Pediram energia potencial. Energia potencial elástica tem que ser igual a K ou a constante vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Esta é a fórmula. Então, energia potencial elástica tem que ser igual a K, porque é? Já nos deram aqui, disseram que é 10. Então, vamos ter 10 vezes o x é o que? É 1 sobre 5. Vamos ter 1 sobre 5 ao quadrado. Tudo isto sobre o que? O 2 da fórmula. Então, a energia potencial elástica tem que ser igual. Eu posso, como é produto aqui, posso muito bem simplificar o 10 com 2. Fico somente com 5 vezes 1 sobre 5 ao quadrado. Eu mesmo ter 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. O que é? 1 ao quadrado é 1. Sobre 5 ao quadrado, o que é? É 25, porque é 5 vezes 5. Então, energia potencial elástica tem que ser igual a 5 vezes 1, que dá 5, sobre 1 vezes 5, que dá 25. Posso muito bem dividir ambos membros por 5, ou seja, 5 dividido por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5, isso vai nos dar 5. Agora, 1 sobre 5, eu sei muito bem que 1 dividido por 5 dá 0,2, ou seja, a energia potencial elástica tem que ser igual a 0,2 joules. E esta é a questão número 6. Vamos ver se temos 0,2 aqui no enunciado. Vamos ficar com a alternativa B do exame. E a questão número 7. Um canhão de massa 400 kg dispara uma bala de massa 5 kg com uma velocidade de 200 metros por segundo. Qual é metros por segundo a velocidade do recuo do canhão? O canhão tem 400 kg, estamos a extrair os dados. A bala tem 5 kg e esta bala é disparada a 200 metros por segundo. Queremos saber qual a velocidade do canhão. Isto, brada, é só colocarmos em equilíbrio, ou seja, dizer que a quantidade de movimento em 1 tem que ser igual à quantidade de movimento em 2. Quantidade de movimento que é massa, ou seja, se é 1, então a massa 1 V1 sendo igual a massa 2 velocidade 2. Já temos a fórmula, é só substituir. Massa 1 que é 400, V1 é o que? É V1, porque queremos saber quanto é V1. Massa 2 é 5, V2 é 200. Ou seja, vamos ter 5 vezes 200, então V1 tem que ser igual ao que? Este está a multiplicar, quando passa por outro membro, divide. Vamos ter aqui sobre 400. Agora, 5 vezes 200, isto dá 1000, brado. Eu posso muito bem cortar esses zeros com esses. Fico somente com 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 fazendo bem, isto vai nos dar 2,5 metros por segundo.
vai nos dar 2,10 dividido por 4, ou 1000 dividido por 400 dá 2,5 metros por segundo. E já achamos a velocidade do recuo do canhão. Vamos ver aqui nas alternativas. Vamos ficar com a alternativa C do nosso exame. Agora, a questão número 8. Será que vai caber número 8? O que diz número 8? Qual é de hoje o trabalho necessário para transportar uma carga de 5 vezes 10 elevado a menos 8 km de um ponto a 50 centímetros, de uma carga de 2 vezes 10 elevado a menos 6 km a outro a 10 centímetros dela? Use que agora 9 vezes 10. Vamos lá extrair os dados. Os dados aqui. Temos K, ou a constante, é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Temos carga 1, que é o que? 5 vezes 10 elevado a menos 8. Temos carga 2, que é o que? Carga 2, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Temos a distância 1, que é 50 centímetros. Ou também podemos dizer que é 5 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Ok. 1 metro está para 100 centímetros. E quantos 50 centímetros estarão em x metros? Ou seja, este multiplica este multiplica este. 100 vezes x é 100x, sendo igual a 50 aqui. E centímetro com centímetro já cortamos, ficamos somente com metros. Agora x tem que ser igual a 5 sobre o que? O 100. Sobre o 100. E aqui podemos dizer que x tem que ser igual ao que? Corto este 0 com este 0, fico com 5 sobre 10. X tem que ser igual. Este 10 quando passa para aqui, aqui tem um expoente 1. Quando passa para aqui fica negativo. Ou seja, vamos ter 5 vezes 10 elevado a menos 1. É daí que eu disse tenho isto. E também a distância 2 é igual a 10 centímetros. Mas também podemos dizer que é 10 elevado a menos 1 metros. Se você consegue fazer isso, já consegue detectar essas coisas. De seguida, vamos fazer o quê? A nossa fórmula. Esse exercício, acho que tem muitas formas de resolver. Porque eu podia muito bem dizer que trabalho... qual é o trabalho necessário? Trabalho é igual a energia, brother. Trabalho é igual a energia, mas eu sei que trabalho é igual a carga vezes a variação da tensão. Esta fórmula também, mas eu também de novo sei que trabalho tem que ser igual ao quê? Trabalho é igual ao quê? É igual a variação da energia potencial elétrica. Brada, isso tudo está na minha mente. Vamos lá utilizar trabalho igual a variação da energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica, o que é? Variação. Variação é algo final. Ou seja, vamos ter E1 menos E2. É isso, né? E2, não. É 2 menos E1. E2 menos E1. Vamos ter isso, né? É exatamente isso aí. Agora, de seguida, eu podia muito bem dividir isso aqui só para não... aquelas coisas, sinais, não sinais. Mas ok. Energia 2 tem que ser igual. Sei que a energia potencial é K vezes o produto, vezes o que? Vezes a carga, vezes o produto das cargas sobre a distância ao quadrado. Mas aqui como é 2, vamos dizer que é distância 2 ao quadrado. E aqui é 1. É o produto das cargas vezes a constante. Não se esqueça da constante. Sobre a distância 1 ao quadrado. Eu vou calcular depois, vou subtrair este deste. Tá a puxar muito, mas ok. Vamos lá, Paltino. Constante o que é? Já disseram aqui nos dados que é 9. Então vamos ter 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga que é 1. Eu já extraí aqui. Que 1 é 5 vezes 10 elevado a menos 8. Não estou a escrever muito fino aqui. Vou tentar aumentar a caligrafia no outro passo. Carga que é 2, o que é? Que é 2 é 2 vezes 10. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui sobre, já dissemos que a distância é de 5 vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, vamos ter 5 vezes 10 elevado a menos 1.
a menos. E aqui teremos energia sendo igual ao quê? Tenho um produto 5 com 5, posso simplificar este 5 com 5, fico com o quê? Com 9 vezes 2, que dá 18, vezes 10 elevado ao quê? A 9 menos 8, a 9 menos 8 menos 6, este quando passa fica positivo, então mais 1. Então a energia tem que ser igual a 18 vezes 10 elevado ao quê? 9 menos 8 dá 1. 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, isso dá menos 4. Isso dá menos 4. Agora vamos para esse aqui, onde vamos ter a constante sendo igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1 é de 5, vezes 10 elevado a menos 8, carga 2 é 2, vezes 10 elevado a menos 6, menos 6. Tudo isto sobre a... Falei uma coisa aqui, pessoal. Eu disse que a distância 2 é de 5. Se eu coloquei 5 aqui, 5 é para a distância 1. Não sei se tens o enunciado aqui, consegues detectar. Disseram que se este aqui está a 50 centímetros, então aqui tem que ser E1. Aqui E1. Então tem que ser E1. Agora, para E2, vamos ter a distância 2 agora, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, onde E2 tem que ser igual ao quê? Eu sei que 9 vezes 5 dá 45, 45 vezes 2 dá 90, então 90 vezes 10 elevado ao quê? 9 menos 8 menos 6, 1 aqui podemos não colocar mais, vamos ter aqui sobre 1, podemos não colocar mais, menos 1 vezes 2, isto brada, vai nos dar menos 2. Então a energia potencial tem que ser igual ao quê? A 90 vezes 10 elevado a 9 menos 8 menos 6 mais o 2, onde teremos energia sendo igual ao quê? A 90 vezes 10 elevado ao quê? 9 menos 8 dá 1, 1 menos 6 dá menos 5, menos 5 mais 2 dá menos 3. Então vamos calcular a variação deste com este, ou seja, onde vamos ter o seguinte, vamos ter o seguinte o quê? Onde vamos ter 90 vezes 10 elevado a menos 3 menos 18 vezes 10 elevado a menos 4. 90 menos 18 dá 7,2. Fazendo bem na máquina isso, esta equação vai nos dar 7,2 vezes 10 elevado a menos 3. Isto é o que eu disse aqui. Trabalho tem que ser igual à variação da energia. Então variação é algo 2 menos algo, ou algo final menos algo inicial. Daí tivemos 90 vezes 10 elevado a menos 3 menos 18 vezes 10 elevado a menos 4. E por fim chegamos a este resultado. Lembrar que aproveitar, pedir para que você possa se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar os vídeos. Número 8, vamos ficar com a opção B do nosso exame. Número 8, alternativa B do nosso exame. Agora número 9, eu não vou aqui estar a calcular, simplesmente só vou dar qual é a alternativa correta. Uma partícula carregada é abandonada a partir do repouso. Abandonada a partir do repouso num campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, brada, é um movimento acelerado isso aí. Campo elétrico uniforme. Então aqui por mim ficamos com a alternativa D do nosso exame. Vamos ver a questão número 10. Diz que através do resistor R1 do agrupamento de resistores representados nessa figura, flui uma corrente I1 igual a 6 amperes. Qual é amperes? O valor da corrente I2. Queremos saber o valor da corrente I2. Então, vamos à nossa resolução. Vou tentar desenhar esta associação.
onde temos uma coisa do tipo assim, uma resistência aqui também. Epá, eu sou um gajo distraído, perdi minha esferográfica. Ixi, essas coisas acontecem. Temos aqui uma resistência, o que é 2, que é 4 ohms, resistência 1, que é 3 ohms. Temos resistência 3, que é 2 ohms. Perdi minha esferográfica, vamos tentar usar essa ferramenta. Temos essa associação. Estão a nos pedir a intensidade em 2. Queremos saber a intensidade daqui. Brada, em primeiro lugar aqui, notem comigo. Temos uma associação, ou seja, temos uma mistura de resistência. Esta está em paralelo a estas aqui. O que isso eu quero dizer? Posso dizer o seguinte. Vamos calcular a resistência total desta associação. Primeiro vamos calcular esta aqui, depois total da total. O que é isso? Resistência total desta série é resistência 2 mais resistência 3. Então, resistência total teremos o que? 2 o que é 4 mais 3 o que é 2. Então, ficamos com a resistência total sendo igual a 6 ohms. Daí, vamos calcular a total. Se nós temos uma associação de duas resistências em paralelo, usamos a fórmula de o que? Resistência total, por exemplo, aqui, por exemplo, neste exercício, vamos dizer que é R1 vezes a resistência total destas aqui sobre R1 mais resistência total. Ou seja, a resistência total tem que ser igual ao que? R1, que é o 3 mais, 3 vezes o que? O 6 sobre o que? 3 mais 6. Daí vamos ter resistência total sendo igual a 3 vezes 6, deixa eu dar 18. 3 mais 6 dá 9. Então a resistência total tem que ser igual a 2 ohms. Agora, porque trata-se de uma associação em paralelo, ou seja, a corrente será dividida em cada resistor. O que isso quer dizer? Por exemplo, se nós queremos saber qual é a intensidade de 2, vamos dizer que é a intensidade de 1 sobre... Então, a intensidade de 2 será igual à intensidade de 1 sobre a resistência total. Ou seja, a intensidade de 2 tem que ser igual ao que? A intensidade total, o que é, brother? A intensidade total, já nos deram aqui, disseram a intensidade de 1 é de 6. A intensidade total tem que ser igual a 6 sobre a resistência, que é de 2. Então a intensidade de 2 tem que ser igual a 6 dividido por 2 dá 3 amperes. E desta forma nós fechamos com este exercício. Vamos ficar com a opção C do nosso exame. Vamos ficar com a opção C do nosso exame.